Meus irmãos, o povo de Israel havia saído do Egito rumo à terra prometida. E eles peregrinaram por 40 anos no deserto, até que chegaram em Canaã, que era a promessa de Deus para eles. E lá em Canaã, eles teriam que conquistar a terra. A terra pertencia a eles, a terra era deles, mas eles precisariam conquistá-la. E eles fazem isso. Porém, o povo de Israel cometeu uma falha muito grande. Não expulsou todas as nações que habitavam na terra. Algumas nações ficaram morando na terra junto com Israel. E sabe o que aconteceu? Aquilo que não podia acontecer. Ao invés de Israel contagiar as nações que moravam vizinhas a eles, foi justamente o contrário que aconteceu. Aquelas nações, com toda a sua religiosidade, idolatria, paganismo, é que contagiou Israel. Israel começou a se afastar dos desígnios do Senhor. Começou a se transformar numa nação como todas as outras nações. Começou a adorar outras divindades. Se afastou do único e verdadeiro Deus. Começou a adorar Astarote, Milcom. Começou a adorar Baal, Moloque e tantos outros deuses que eram cultuados e venerados naquela região. Deus, no seu infinito amor, graça e misericórdia, começou a disciplinar o povo e permitiu que algumas nações começassem a escravizar o povo de Israel. Chegamos no período dos juízes. Aí o povo reconhecia seu erro, pedia perdão ao Senhor, e Deus levantava um juiz que guerreava pelo povo, conseguia dar ao povo a vitória sobre aquela determinada nação. Pelo menos 7 nações estavam escravizando Israel, e o povo, depois que tinha esse período de liberdade, eles novamente se afastavam do Senhor. Deus enviou profetas, Deus enviou muitos servos dele, que foram advertindo e foram admoestando o povo, para que o povo retornasse ao Senhor. Isso ficou pior ainda quando acontece o período da monarquia, quando estabelece-se em Israel os reis. Muitos reis que se estabeleceram em Israel, levaram o povo à apostasia espiritual. Reis como, por exemplo, o rei Acabe, o rei Jeroboão, o rei Manassés, Amon, o rei Oséias e tantos outros reis começaram a contaminar o coração da nação, levando a nação a adorar outras divindades. Deus então, logo depois, na morte do rei Salomão, Deus divide a nação de Israel em 2 partes. O reino do norte, que manteve o nome de Israel, e a capital ficou sendo Samaria, e o reino do sul, que recebeu o nome de Judá, e a capital ficou sendo Jerusalém. Mesmo assim, reis maus continuaram governando, tanto no reino do norte, quanto no reino do sul, levando o povo a se afastar cada vez mais do Senhor. Tanto que no ano 722 a.C., Deus permite que o rei Senaqueribe, rei da Assíria, ele se apodera do reino do norte, leva todos os seus habitantes cativos para a Síria e coloca assírios vivendo na terra, se estabelecendo na capital Samaria. É daí que surgem os samaritanos, tão odiados pelos judeus. Jesus, ele mesmo vai ser rejeitado pelos samaritanos, mas ele levou a sua graça também a eles. Então o reino do norte, ele é extinto no ano 722 a.C. Deus ainda foi muito complacente com o reino do sul, que continuou desobedecendo. Um rei bom se estabelecia, conseguia implementar uma reforma religiosa, mas logo depois vinha um rei mau
que destruía tudo aquilo que o rei bom fez e levava o povo para a apostasia novamente. E isso foi sucessivamente até que no ano 586 a.C., Deus permitiu que o rei da maior potência da época, Babilônia, o rei Nabucodonosor, marchasse contra Jerusalém, sitiasse Jerusalém, destruísse a cidade, o templo e levasse a maioria dos seus habitantes para a Babilônia. Ele deixou na terra os idosos, as pessoas mais fracas, os doentes, para que a terra não ficasse de todo desolada, mas ele leva praticamente todos os habitantes de Jerusalém e do Reino do Sul para a Babilônia. Lá, eles ficariam 70 anos como escravos, 70 anos como vassalos do rei Nabucodonosor, 70 anos. E começou a surgir no coração do povo um anseio, um desejo ardente de voltar a Jerusalém, de voltar à sua terra. O povo começou a orar a Deus e começou a pedir a Deus que permitisse o retorno deles. Aquilo começou a se tornar o sonho de Israel, o sonho do Reino do Sul, o sonho dos judeus. Eles queriam sair de Babilônia e queriam voltar para Sião, queriam voltar para a sua terra. Se você ler comigo agora o Salmo 137, você verá no Salmo 137 todo esse anseio do povo. Veja só o Salmo 137. O que é que o povo vai dizer? Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Esse era o anseio do povo judeu. O povo judeu queria voltar para Sião. Aquilo começou a ser uma obsessão para eles. Eles oravam e clamavam e choravam. E eles se lembravam de Sião e reconheceram que a idolatria havia levado toda a nação à derrocada diante de Deus, e era por causa da idolatria que eles estavam em Babilônia. Tanto é que depois de Babilônia, o povo judeu nunca mais se curvou diante de uma imagem de escultura. Esse era o anseio do povo, esse era o desejo do povo, esse era o sonho do povo. Quando foi 70 anos depois, Deus levantou o coração do rei Ciro. O rei Ciro é o rei que derrotou Nabucodonosor e assumiu o controle da Babilônia, o persa. E ele colocou no coração do rei Ciro para que o rei Ciro baixasse um decreto permitindo que o povo de Israel retornasse a Jerusalém, reedificasse os muros, reedificasse a cidade, reedificasse o templo e reconstruísse sua história. Eu fiquei pensando numa coisa muito interessante, apenas abrindo aspas aqui nessa noite. Eu fiquei pensando o seguinte: observe que a alegria daquele povo, o sonho daquele povo era voltar a Jerusalém, era voltar para a casa de Deus. E eu fiquei pensando, quando é que as coisas de Deus serão importantes para nós desse jeito, a ponto de sonharmos com elas? Pois bem, agora o rei Ciro permitiu, o rei Ciro liberou que o povo voltasse para Jerusalém. É nesse contexto
que o Salmo 126 é escrito. Entende? Não se sabe quem escreveu o Salmo 126. Mas foi alguém que estava por deveras feliz de saber que agora eles poderiam voltar para Jerusalém. É por isso que o salmista, o Salmo 126, esse salmo, ele é também considerado um salmo de romagem. O que é isso? É aquele salmo que era cantado quando o povo judeu viajava para Jerusalém para participar das festas, da Páscoa, das primícias, dos tabernáculos. Quando eles iam viajando, eles iam cantando esses salmos, que vai do 120 ao 134. Esse era um salmo de romagem. Não sabemos quem escreveu, mas ele foi escrito nesse contexto de libertação. Aí quando você, tomando agora conhecimento do contexto no qual o salmo foi escrito, você entende porque o salmista diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Era um sonho do povo, era um desejo do povo, era algo que o povo queria desesperadamente. Quando eles recebem a permissão para voltar, aí o salmista diz: estávamos como os que sonham. Então, versículo 2, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Aquele povo ficou tão feliz, mas tão feliz, por essa grande coisa que o Senhor havia feito, que eles começaram a cantar e louvar, começaram a adorar o Senhor, porque haviam recebido a notícia de que agora poderiam voltar para Jerusalém. A alegria deles foi tão notória, mas tão notória, que até os inimigos de Israel notaram. Até os inimigos de Israel observaram a alegria deles e sabia que quem era o responsável por aquela alegria era o Senhor. Eles vão dizer assim: então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Eles conheciam a história de Israel. Os gentios, os pagãos sabiam que Israel havia ido para a Babilônia como um castigo do Senhor. E agora aquele povo estava voltando para Jerusalém, feliz, alegre. E aí eles são forçados a reconhecer: grandes coisas fez o Senhor a estes. Aí no versículo 3, eles vão confirmar: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Eu descobri aqui então uma grande coisa que Deus fez por eles e que Deus faz por nós, que eu gostaria de compartilhar com você. Eu quero pensar com você sobre 4 grandes coisas que o Senhor faz, baseado nesse salmo. A primeira é essa: o Senhor traz liberdade. É o que está nos versículos 1 e 2. O Senhor é, 1 a 3. O Senhor é aquele que traz liberdade. Assim como os filhos de Israel, também fomos libertos um dia. Assim como os filhos de Israel, Deus nos libertou da Babilônia do pecado um dia. Deus também, através de Jesus Cristo, abriu os portões de Babilônia e por eles saímos. Agora eu quero falar para você que está aqui nessa noite. Talvez haja alguém entre nós nessa noite que ainda está preso. Eu quero dizer para você: Deus traz liberdade para você nessa noite. Existe liberdade para você. Talvez você esteja preso. Talvez você, o Espírito do Senhor está falando com você que você se encontra preso hoje. Você acha que está livre, mas na verdade não está. Existem várias pessoas que muitas vezes ainda se encontram presas, e cá entre nós, todos talvez aí têm as suas babilôniazinhas, das quais ainda não saíram. Às vezes, você pode estar preso no seu ego. Você é uma daquelas pessoas que tem uma enorme dificuldade de reconhecer que está errado. Você conhece alguém assim? Eu convivi com uma pessoa assim. Uma pessoa que nunca reconhecia que estava errada. Nunca. Todas as vezes que você conversava com ela, ela
arrumava uma maneira de dar a última palavra. Nunca reconhecia que estava errada. Ela sempre queria provar que estava certa. Pessoas assim são pessoas que estão presas. Presas no ego, presas no orgulho, presas na vaidade. Se você é uma pessoa assim, que tem dificuldade de reconhecer seu erro, que tem dificuldade de pedir perdão, que tem dificuldade de chegar perto de alguém e dizer, você está certo, você ainda está em Babilônia. E nessa noite Deus pode te libertar. Existem várias Babilônias nas quais as pessoas estão presas. Existe a Babilônia do medo. Você é daqueles que tem medo. Medo de contrariar as pessoas, medo de causar uma má impressão, medo de alguma maneira de fazer com que as pessoas se afastem de você quando você expressa a sua opinião. Pessoas que têm medo de contrariar os outros, elas não vivem para si mesmas, elas vivem em função dos outros. Isso é uma Babilônia terrível. Uma Babilônia diante da qual nós temos que pedir a Deus, Senhor, me liberta dessa Babilônia, desse medo de desagradar as pessoas. Isso é uma Babilônia, gente. Pessoas que de alguma maneira querem sempre ser benquistas, querem sempre ser aceitas, querem sempre ser pessoas ovacionadas, não aceitam de maneira nenhuma serem criticadas, elas fazem de tudo para agradar os outros, nem que isso signifique que elas tenham que desagradar a si mesmas. Isso é uma Babilônia. Talvez você aqui nessa noite seja uma dessas pessoas que tem medo de contrariar, medo de causar uma inimizade, medo de afastar alguém de você, porque você está expressando a sua opinião. E se você falar o que você pensa, como disse Martin Luther King disse isso, para fazer inimigos, você não precisa fazer nada, basta falar o que pensa. Talvez você tenha medo disso. Talvez você está escravizado por um vício. Talvez haja alguém aqui nessa noite que ainda está preso num vício e não consegue se soltar dele. É uma Babilônia que tira a sua paz, que tira a sua felicidade. O povo de Israel ficou preso na Babilônia 70 anos. Quanto tempo você está preso nessa Babilônia? Pois eu tenho muita convicção do que eu vou dizer para você agora. Deus traz liberdade para você. Se você reconhecer isso nessa noite, talvez você é escravo de um temperamento, talvez você é escravo de um estigma, você não consegue mudar as suas atitudes dentro de casa, você não consegue mudar as suas atitudes para com seu cônjuge, você não consegue mudar as suas atitudes para com as pessoas que se relacionam com você, você é uma pessoa de difícil trato, você tem dificuldade de mudar, isso também é uma Babilônia, mas Deus pode libertar você e pode transformar a sua vida, eu não tenho dúvidas disso, porque o nosso Deus é o Deus das grandes coisas, Ele pode. Qual é a tua Babilônia nessa noite? O que é que te prende nessa noite? O que é que está segurando você nessa noite? Pode ser um vício. Talvez você está preso em algum tipo de vício. Você não consegue parar de fazer determinada coisa. Você não consegue parar de viver de determinada maneira. Você é um viciado na imoralidade sexual, talvez você é um viciado na bebida, talvez você é um viciado no cigarro. Olha, não importa qual seja a sua Babilônia, Deus é maior do que ela. Deus pode libertar você hoje, Deus traz liberdade. Deus traz liberdade. Veja só o que Jesus vai nos dizer. O próprio Jesus é que nos diz. Veja só, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, versículos 18 e 19. Veja só outro texto que o Senhor nos diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa de liberdade?
Você precisa ser livre de alguma coisa. Você se sente preso em algum tipo de Babilônia ainda. Deus liberta você nessa noite, se você crê. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. Mas existe uma segunda lição, aliás, duas lições que eu tiro do versículo de número 4. O versículo 4 do Salmo 126 me mostra pelo menos duas lições maravilhosas sobre esse Deus das grandes coisas. O versículo 4 diz assim: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Por que que esses estavam pedindo isso a Deus? Porque nem todos os judeus voltaram. Muitos judeus ainda ficaram em Jerusalém. Eles só vão voltar no reinado de Dario. E uma outra grande quantidade de judeus vão voltar para Jerusalém na época do rei Artaxerxes. Mas esses que voltaram na primeira leva de gente, eles agora começam a orar a Deus. Eles falam assim: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. No sul da Palestina haviam rios que secavam completamente por conta da seca. Quando chegava a época das chuvas, eles renasciam, o Senhor os enchia novamente. Israel está pedindo ao Senhor, o povo judeu está pedindo: Senhor, encha-nos, assim como o Senhor enche os rios do sul, encha a tua terra de povo teu, encha novamente a terra de judeus, traze-nos de volta, pegue esses judeus que ainda ficaram lá, traze o Senhor. E aqui eu aprendi duas lições que eu quero compartilhar com você. A primeira lição que eu aprendi aqui é para todos vocês que caminham com Jesus. Olha só, Deus traz de volta aquilo que ficou para trás. Vamos falar a verdade? Vamos abrir o coração aqui agora. Vamos confabular aqui nós, pastor e igreja. Você caminha com o Senhor há quanto tempo? Talvez você caminha com o Senhor há 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40. Eu caminho há 31 anos com o Senhor. E quando nós encontramos a Cristo, e quando Cristo nos encontrou, você se lembra daquela alegria que invadiu o seu coração? Você se lembra que você foi dominado por um ímpeto? Eu quero servir. Eu quero pregar para a minha família inteira. Eu quero ganhar toda a minha família para Cristo. Embora não tenha sido você, tenha sido o Espírito Santo, mas Ele usou você. Eu quero pregar para os meus amigos, e você servia ao Senhor com alegria, e você tinha satisfação, e você tinha muito amor no coração, você era de Deus por inteiro, mas aí o tempo foi passando. Sim ou não? E aquele amor, ele foi ficando pelo caminho. Aquele ímpeto foi ficando pelo caminho. Aquela satisfação de estar diante do Senhor foi ficando pelo caminho. Sabe de uma coisa? Esse texto falou muito ao meu coração. Deus pode trazer aquilo que ficou para trás, Ele pode trazer de volta. Ele pode trazer esse amor de novo para o seu coração. Havia muitos judeus que ainda ficaram lá em Babilônia, e os judeus que estavam em Jerusalém oravam: ó Senhor, traz-nos de volta do cativeiro, traga mais judeus. Toque no coração daqueles que ficaram, traga o Senhor, traga-os, enche a terra deles. Eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido a Deus nas minhas orações: ó Deus, ó Senhor, traga de volta o que se perdeu pelo caminho. Reacende novamente a chama no meu coração. Traga de volta aquele amor, aquele ímpeto, aquele fervor, aquela vontade que eu tinha de fazer tudo pelo Senhor. Eu morreria por ti, Jesus. Será que você morreria por Jesus hoje? Mas teve uma época da sua vida, lembra, que você dizia com você mesmo: eu morreria por Cristo. Porque você o amava com toda a intensidade do seu coração. Mas com o tempo, isso foi ficando para trás. Você gostaria que Deus trouxesse de volta esse sentimento para o seu coração? Gostaria de voltar ao primeiro amor? Gostaria de voltar a ser que você foi um dia? Pois eu quero dizer para você que o Senhor,
Ele pode trazer de volta aquilo que ficou para trás. Porque se você observar a história do povo judeu, você vai ver que Deus trouxe. Em 2 momentos, Deus trouxe mais judeus para morar em Jerusalém. Ele ouviu a oração do povo. Se você realmente orar e falar, Senhor, eu quero ser aquele servo que eu fui um dia. Eu quero ter de novo aquele amor no coração. Eu quero que o Senhor reacende essa chama de novo. Eu quero fazer por ti o que eu fiz um dia. Eu quero te amar como eu amei um dia. Deus pode trazer de volta aquilo que ficou para trás. Sabe por quê? Olha essa frase. O coração daquele que ama a Deus sempre volta após ter descoberto que, na verdade, nunca devia ter ido. De repente, meu querido, eu não sei, mas de repente você está fora da presença do Senhor. Você está na Babilônia. Deus pode trazer você de volta. Se você quer, Ele traz. Mas eu aprendi uma outra lição aqui, que eu quero compartilhar com você. Deus enche o coração vazio. Deus enche o coração vazio. A terra tinha poucos judeus. Eles chegaram na terra, pouquíssimas pessoas na terra. Eles olhavam para um lado, olhavam para o outro. Muita pouca gente na terra. Foi aí que eles começaram a orar. Traze mais gente, Senhor. Traga mais judeus, traz-nos de volta do cativeiro. Ainda havia judeu no cativeiro e Deus trouxe, mas demoraria um tempo. A terra ainda estava vazia. E aqui eu quero perguntar para você, como é que anda seu coração? Talvez seu coração está vazio. Talvez você esteja aqui nessa noite com uma série de questionamentos, com uma série de interrogações. Você sabe que está faltando alguma coisa na sua vida. Seu coração está vazio. O Senhor pode encher seu coração de quê, pastor? Ele pode encher seu coração de graça. Ele pode encher seu coração de perdão. Ele pode encher seu coração de amor. Ele pode encher seu coração de sentido na vida. Quantas pessoas hoje estão sem sentido na vida? Não tem nenhum tipo de sentido no coração, estão perdidas, desorientadas, sabe que falta alguma coisa, parece que está faltando alguma coisa, pastor. É isso mesmo, o seu coração está vazio. Talvez você esteja cheio de religião, cheio de costumes, cheio de tradição, mas está vazio de Deus. Porque religião não salva, religião não preenche lacunas. Religião não é capaz de transformar o seu caráter. Religião não é capaz de mudar o seu coração, não é capaz de mudar as suas atitudes. Religião não faz isso. Religião nos torna religiosos. Deus não quer religiosos, Deus quer filhos. Talvez o seu coração está cheio de regras, cheio de normas, cheio de pode e não pode, cheio de julgamento, cheio de dedos em riste, mas vazio de Jesus. Deus pode encher seu coração dele hoje. Por que tantas pessoas hoje estão pondo um fim na sua vida? Por que tantas pessoas hoje estão se entregando para o vício das drogas? Estão se entregando para o vício do álcool? Estão se entregando para a prostituição? Por que tantas pessoas hoje estão se entregando para tantas coisas? Corações vazios, eles querem desesperadamente preencher o coração com alguma coisa. Mas só existe um que pode preencher o coração. Só um que não deixa lacunas. Só um que traz sentido para a vida. O seu nome é Cristo. Você já conhece Cristo? Você realmente pertence a Cristo? Jesus Cristo está presente no seu coração verdadeiramente. O seu coração é dele. Você está cheio de Deus. Porque se você não estiver, Ele pode encher o seu coração. Caminhando para a conclusão, no versículo 5 e 6, o salmista vai dizer assim: os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isso aqui tem duas
lições para nos ensinar rapidinho. Primeiro, o povo voltou para uma terra desolada, uma terra totalmente deixada ao léu. Aquele povo teria que cultivar, aquele povo teria que plantar, numa região árida, seca. Então eles começam tudo de novo, vão lavrando a terra, jogando semente, e enquanto eles jogavam a semente, eles choravam, de ver que aquela terra, outrora, foi uma terra tão produtiva, e agora era uma terra seca, que precisava ser trabalhada de novo. Então aqueles dizem isso, aqueles que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. O povo está dizendo, Senhor, voltamos para a terra, mas temos muito que fazer. Nós temos que plantar, nós temos que lavrar a terra, temos que distribuir semente, não tem sido fácil. Senhor, manda chuvas. E o povo sabia que Deus ia mandar. O povo estava naquele momento sendo dominado por um sentimento que nunca pode se ausentar do nosso coração. Sabe qual é? Esperança. Esperança. Você não pode perder a esperança. Eu dou graças a Deus porque eu sempre sou invadido pela esperança. Às vezes eu estou passando por uma situação difícil, mas lá no fundo eu tenho esperança de que aquilo vai passar. O Salmo 30, versículo 5, o salmista diz assim, a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que é isso? Esperança. Se você perder a esperança de que dias melhores virão na sua vida, você não tem mais sentido para viver. Todos nós atravessamos momentos turbulentos na vida, mas não perca a esperança, amigo. E essa é uma grande coisa que o Senhor pode fazer por nós. Deus traz o quê? Deus traz esperança. Veja só, esse texto, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Provérbios 10, 28. Mas esse, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3, 26. Que coisa melhor do que ter esperança, gente? Que coisa melhor do que você está passando por um problema, mas lá no fundo você sabe que você vai atravessar aquele problema, mas que lá na frente você será alguém melhor, diferente. Porque Deus nunca permite que passemos por uma tribulação para nos diminuir, mas Ele sempre tem o objetivo de nos aumentar. Então é bom ter esperança. Como é que estão os seus níveis de esperança no coração? Você tem esperança? Você tem esperança de que seu marido vai ser melhor, de que um dia seu marido vai se dobrar diante de Jesus? Você tem sido movido pela esperança de saber que um dia seu filho pode se dobrar diante de Jesus? Você tem tido esperança no coração de saber que aquela questão que você está colocando diante do Senhor pode acontecer? Então não desista, continue orando, continue clamando, continue pedindo ao Senhor, seja movido pela esperança. Aquele povo que estava na terra agora, lavrando aquela terra dura, encrustada, seca, e plantando sementes, muitas vezes chorando. Aquele povo, ele viu aquela terra produzir, sabe por quê? Porque Deus fez jus à esperança. Deus faz jus à esperança. Quando nós temos esperança no coração, a esperança não desaponta. Veja só, esse outro texto. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. É o que está lá em Jó, capítulo 11, versículo 18. Eu repito a minha pergunta: como estão os seus níveis de esperança, meu irmão? Você tem esperança que as coisas podem ser melhores? Eu conheço uma família de irmãos muito, muito, muito amados. Amo esses irmãos. E eles passaram por tempos de muita tribulação. Enfrentaram anos dificílimos, terríveis. Enfrentaram lutas, problemas e mais problemas e mais problemas. Um problema era resolvido, chegava outro. Quantas e quantas vezes, conversando com esses irmãos,
Esses irmãos vinham me contar as dificuldades, mas havia uma característica nessa família. Eles nunca perderam a esperança. Hoje, Deus abriu as janelas dos céus e as bênçãos começaram a chegar. As bênçãos começaram a chegar. Estão felizes porque estão começando a colher os frutos da esperança, porque eu repito o que eu vou te dizer, repito e repito, a esperança não desaponta. Quando nós temos esperança, nós nos movemos, nós saímos do ostracismo, do comodismo, a esperança nos move. Aquele povo estava plantando naquela terra dura, mas movidos pela esperança de que em breve estariam colhendo os primeiros frutos. Aquele povo estava numa terra dura, desolada, abandonada, mas eles tinham a esperança de que em breve os muros seriam reedificados como foram na época de Neemias. Eles tinham esperança de que o templo seria reedificado como foi com Esdras e Zorobabel. Eles tinham esperança. O que nos move é a esperança. Meu irmão, não perca a esperança. Não perca a esperança, porque Deus traz esperança para o nosso coração. Tem uma frase que eu vou compartilhar com você. Veja essa frase. Perdão, não está aqui na projeção não. Eu quero ler para você. A frase diz assim: tem-se dito que uma pessoa pode viver cerca de 40 dias sem comida, cerca de 3 dias sem água, quase 8 minutos sem ar, mas nem um segundo sem esperança. Se você está perdendo a esperança, coloque seu joelho no chão e fale: Senhor, não me permita perder a esperança. Eu aceito perder qualquer coisa nessa vida, mas a minha esperança não. Porque é a esperança que levará você a dias melhores, meu irmão. O nosso Deus traz esperança. Ele é o Deus das grandes coisas. Eu não sei como está a sua vida, como está seu coração. Talvez você está precisando de algumas dessas coisas que foram faladas nessa noite. Talvez você esteja precisando de liberdade. Pastor, eu preciso ser liberto. Eu sou um escravo. Eu sou um escravo, pastor, disso ou daquilo. Eu quero ser liberto. Pastor, eu preciso sair dessa Babilônia. Deus pode tirar você. Talvez você está se sentindo desanimado. Talvez você sabe que você não é o mesmo de outrora, você não é o mesmo de alguns anos atrás, aquela chama está se apagando, você sabe que você não tem mais aquela alegria contagiante. Deus pode trazer de volta o que ficou para trás. Talvez você está com seu coração vazio nessa noite, você não consegue ser feliz, você sente que precisa de alguma coisa, você sente que está faltando alguma coisa na sua vida. Deus pode encher seu coração. Deus, Ele é aquele que pode encher o coração vazio. E talvez nessa noite, você está sentindo falta de esperança. Eu quero orar pela sua vida agora. Talvez você precise de uma dessas coisas. Eu não vou expor você, não vou pedir você para vir aqui na frente, nada disso. Mas eu quero que você ore comigo se você sente que precisa de algumas dessas coisas na sua vida. Pastor, eu preciso refazer a minha vida com Deus. Pastor, eu estou lá em Babilônia. Eu quero voltar para Sião. Eu quero voltar para Sião da graça de Deus. Eu quero voltar à presença de Deus. Quem sabe hoje à noite é o dia. Deus não te trouxe aqui à toa. Você quer orar comigo nesse momento? Se você sente isso no seu coração, talvez ainda você não se entregou ao Senhor, você ainda está na Babilônia, sofrendo, debaixo do controle do diabo. Sai dessa Babilônia, querido, venha para a graça, venha para Jesus, venha experimentar o amor de Deus, venha ser dele. Ele não quer você em Babilônia, Ele quer você em Sião, diante dEle. Eu não estou dizendo que se você vier para Cristo, os seus problemas todos se resolverão. Eu não posso dizer isso, não sou louco.
Se você vier para Cristo, você vai conseguir um emprego, ou você vai ficar rico, ou você vai ter isso, ou vai ter aquilo. Eu não sou louco. E eu repito para você, as grandes coisas de Deus não necessariamente acontecem do lado de fora, embora eu não tenha dúvidas de que Ele pode fazer. Se Ele quiser fazer, se Ele quiser realmente fazer algo maravilhoso do lado de fora, Ele faz, porque Ele é Deus, Ele pode tudo. Mas Ele quer fazer dentro de você. Ele quer trabalhar no seu coração. As grandes coisas de Deus estão pelo lado de dentro. Quem sabe nessa noite é o dia de você experimentar algumas dessas grandes coisas de Deus na sua vida. Você quer orar comigo? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por ter falado conosco. Obrigado por ter nos mostrado tantas verdades nessa noite. Obrigado por ter nos encharcado de tantas verdades que muitas vezes nós insistimos em não ver ou em não saber. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu preciso de liberdade, Senhor. Meu coração está vazio, eu preciso que o Senhor encha meu coração. Ó Deus, traz de volta aquilo que ficou pelo caminho, traz de volta ao meu coração aquele amor, aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela vontade de te servir. Traz de volta, Senhor, reacende a chama no meu coração. Eu estou aqui hoje, eu estou diante do Senhor, mas o meu coração não está, meu coração não é mais seu, o meu coração não te pertence mais. Ó Deus, meu coração ficou lá em Babilônia, traz meu coração, Senhor, traz meu coração de volta, traz aquele sentimento de volta, traz aquele amor de volta. Eu quero voltar à tua presença, Senhor. Eu quero ser totalmente teu de novo. Ó Deus, eu tenho perdido a esperança. Talvez, Senhor, haja alguém aqui que está perdendo a esperança, Senhor. E está dizendo para o Senhor nesse momento, eu tenho perdido a esperança. Não me permita perder a esperança. Permita que eu veja o meu cônjuge na sua presença. Permita que eu veja meu filho, minha filha. Permita que aquela questão que se arrasta por anos se resolva. Ó Deus, encha o meu coração de esperança. Porque eu sei, ó Pai bendito, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Permita, meu Deus, que nesta noite vidas estejam sendo transformadas, alcançadas pela sua graça, que vidas nessa noite sejam verdadeiramente tocadas pelo teu Espírito. Se há alguém aqui que precisa corrigir alguma coisa diante do Senhor, ó Deus, que possa corrigir. Se há alguém entre nós que ainda não conhece o Senhor Jesus, ó Deus, que esse encontro aconteça nessa noite. Se há alguém aqui que está preso ainda em Babilônia, Senhor, ponha fim nesses anos de cativeiro e traga essa pessoa à sua presença. Eu oro agradecido pela tua poderosa palavra, oro agradecido pela tua graça e misericórdia. Agradeço por essa experiência vivida por esses que comporam o salmo, Senhor, e oro para que esse salmo abençoe vidas onde quer que ele seja exposto, onde quer que ele seja estudado, assim como está abençoando as nossas vidas. O nosso coração te pertence, trabalhe nele, mude o que precisa ser mudado, arranque o que precisa ser arrancado, mas nos abençoe, Senhor, precisamos de Ti. É a oração que eu lhe faço, em nome do libertador de Israel, em nome do Senhor Jesus. Amém.